Livro de 2 Samuel, capítulo 23, versículo 9, diz a palavra de Deus assim: E depois dele, Eleazar, filho de Dodô, filho de Aoi, entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando provocaram os filisteus que ali se ajuntaram, a peleja, e quando de Israel os homens subiram, este se levantou e feriu os filisteus, até lhe cansar a mão. Repita comigo: até lhe cansar a mão, e ficar com a mão pegada à espada. E naquele dia o Senhor operou um grande livramento, e o povo voltou atrás dele somente para tomar o despojo. Amém? Levanta a sua Bíblia ao céu, levanta a sua Bíblia ao céu, diga assim: meu Deus, nesta hora, fala, Senhor, ao meu coração. Fala, Senhor, que a tua igreja, ela ouve. Fala, Senhor, que os teus servos escutam. Amém? Podem sentar, por gentileza, desocupar as suas mãos, dar aquela linda salva de palmas para Jesus aí. Pode ser mais forte. Glória a Deus. Queridos irmãos, a palavra de Deus dentro deste culto nos leva dentro de uma história muito conhecida. A Bíblia nos fala a respeito de um homem chamado Eleazar. Repita comigo, diga Eleazar. Mais forte, diga Eleazar. A Bíblia não tem muitas informações a respeito de Eleazar, mas no capítulo 23 de 2 Samuel nos mostra que este homem era um dos homens valentes em que a Bíblia destaca. A Bíblia chega a dizer que 37 homens eram os homens mais valentes de Davi. Eleazar era um dos 3, o terceiro dos 3 que se destacava dos 37 também que a Bíblia relata que eram homens de guerra. A tradução exata, mais próxima do hebraico, de homens valentes de Davi, significa homens de força, homens determinados, homens invencíveis, homens de guerra. Mas se você trazer num contexto dos homens que andavam com Davi, ou de como que foi levantado esses homens, você vê que, pegando a história de Davi, Davi sofreu muito no seu início de ministério, de carreira. Nós conhecemos um menino que foi chamado ainda na casa do próprio pai, um menino que já foi desprezado pela própria família, mas que Deus separou do campo para ser rei, porque ele era um homem segundo o coração de Deus. Nós vimos que Davi, ele passa por várias perseguições. Quando Saul, ele se vira contra Davi, entendendo que aquele seria o sucessor do próprio trono, a Bíblia nos mostra que Davi, ele vai se esconder em uma caverna, e a Bíblia diz que nessa caverna que ele se esconde, vários homens vão se esconder com ele também. A Bíblia chega a mencionar no livro de 1 Samuel que eram 400 homens desgostosos da vida, beberrões e com certeza também endividados. 400 homens que se ajuntaram com Davi. Agora, se você olhar de uma forma natural, você vai dizer: bom, se Davi, olhando, já era alguém perseguido pelo governo, perseguido pela monarquia, e agora se juntam com eles 400 homens que também eram desprezados pela sociedade, o que pode lhe dar sobre a vida de Davi e sobre esses homens que estavam lá? Se você olha de uma forma natural, você diz: não tem mais jeito, vai ser só mais um antro de perdição, ou mais um grupo de pessoas derrotadas.
Só que a Bíblia nos mostra que os 400 homens que estavam com Davi, desgostosos, beberrões, desprezados pela sociedade, Deus derramou uma unção tão grande sobre aqueles homens, que eles se tornaram um exército forte e valente, em que compunham o exército de Davi. Pode glorificar. E o que eu aprendo com isso? O que a Bíblia nos ensina? A Bíblia nos ensina através dessa introdução dentro da palavra, que não é o local que você está, não é a pessoa que você é. Quando Deus ele tem um chamado na tua vida, e quando você se dispõe a estar dentro desse chamado, Deus pega pessoas que não são capacitadas e capacita para a obra que Ele tem para fazer. De repente estou falando com alguém já dentro deste culto, que você está se sentindo tão incapaz, tão desfavorável com a situação, porque você não vem de uma família cristã, de repente porque você não tem traços, respaldos ou referências dentro da sua casa cristã, ou de repente porque você está dentro de um problema tão grande psicológico, que já está mexendo com a sua autoestima. E Deus te trouxe aqui para te dizer: você não precisa de nada natural para que eu possa fazer o sobrenatural na tua história. Nada natural para que eu possa mudar a tua vida. Pode a sociedade não lhe dar nada, podem não te acreditar nada, pode te excomungar, te excluir, mas sabe o que é lindo dentro da palavra? É que o homem pode te excluir, mas o céu te acolhe. O céu te acolhe. O céu te acolhe. Pode exaltar se você crê nesta palavra. Dá aquela olhada para o teu irmão, para a tua irmã, diga assim: ó, o céu está pronto para te acolher. Pode falar, o céu está pronto para te acolher. Está pronto para te acolher. Eleazar é um desses homens que, se você for entender, ele é um desses homens perdido também. E a Bíblia diz que ele vai até Davi. Naturalmente aqui, para ele ser alguém de ponta de Davi, alguém de confiança, naturalmente ele pode ter feito uma aliança com Davi. Mas aí entra uma dúvida, pode ser uma conjectura: como que alguém, irmãos, vai fazer aliança com outra pessoa que é procurado pela justiça, que é procurado pelo governo, que é procurado, é odiado na monarquia? Como que alguém vai fazer uma aliança com esse tipo de pessoa? Mas não foi só Eleazar que escolheu Davi, e nem só Davi que escolheu Eleazar. Eu entendo que quem preparou essa amizade, quem preparou esta caminhada, foi o próprio Deus poderoso. Por quê, pastor? Porque Deus prepara homens de Deus para andar com quem tem sede de Deus. Deus prepara mulheres de Deus para andar com quem tem sede da presença de Deus. Você não precisa se associar ao mundo, se associar a amizades mundanas, a coisas mundanas, para sobreviver. Quando você tem sede, Deus tem algo na tua vida, Deus tem um chamado na tua vida, Ele prepara pessoas específicas para colocar na tua caminhada, para te direcionar no caminho que deve estar andando. Ei, eu sinto pela palavra que Deus está preparando pessoas aqui para colocar nesta caminhada junto do teu lado, para te direcionar e te levar até o propósito que Deus tem na tua vida para realizar. Ei, Deus está falando com alguém dentro deste culto: você não vai caminhar sozinho, você não vai caminhar sozinha, não vai ser qualquer um que vai estar do teu lado, porque Deus já preparou pessoas específicas, cheia de Deus, para te ajudar neste propósito. Aleluia. Para Elias tinha Eliseu, pode glorificar. Para os discípulos tinha sempre um ali. Deus prepara pessoas específicas, e Eleazar era esta pessoa. Eleazar dependia de Davi, e Davi dependia de Eleazar. A comunhão é essa, não era um jogo de interesse. Todos os dois
tinha uma visão: Davi, um ministério para prosseguir, e Eleazar, um ministério para proteger. Aleluia. Quando você tem a mesma visão, quando você tem o mesmo propósito, Deus te faz andar com quem vale a pena. Quem aqui precisa andar com quem vale a pena? Deixa eu ver. Levanta a sua mão, porque eu tenho uma profecia, eu quero declarar sobre a tua vida dentro deste culto. Levanta a sua mão. Deus tem uma profecia para te entregar. Deus só vai colocar do teu lado quem tem o mesmo propósito que você. Deus só vai colocar do teu lado quem vai andar na mesma direção que você. E dentro deste culto, Deus está tirando do teu caminho quem não tem a mesma visão, quem não tem o mesmo propósito, quem não tem a mesma espiritualidade. Porque a partir de hoje só vai andar do teu lado quem Deus escolher para andar. Receba e pode exaltar. É assim que Deus faz. E fica tranquilo, que se não tiver ninguém humanamente para andar contigo, o próprio Espírito Santo vai estar dentro de você. Sozinho você não fica. Dá aquela olhadinha de novo para o teu irmão, para a tua irmã, e fala assim: ó, sozinho você não anda. Pode falar: sozinho você não anda. Sozinho você não anda. Porque tem um ditado que diz que é melhor sozinho do que mal acompanhado. Mas sozinho o cristão não anda. É Pai, Filho e Espírito Santo com ele. Sozinho não está. Eleazar é esse homem. Aí a Bíblia nos mostra no capítulo 23 de 2 Samuel que agora uma guerra é intensificada, porque havia muitas guerras naquela época, e uma das guerras piores era com o povo filisteu. Só que a Bíblia diz que neste capítulo Eleazar entra nesta guerra. E ele entra nessa guerra para quê? Para proteger o reino, para proteger Davi, para proteger os interesses de Davi, os interesses do plano de Deus. Só que a Bíblia chama atenção, porque a Bíblia diz que ele, com a espada nas mãos, Deus opera um grande livramento através de Eleazar. Só que o que me chama a atenção dentro desse texto é que diz assim, ó: esse se levantou, feriu os filisteus até a mão lhe cansar. Olha que interessante, até a mão lhe cansar. Só que a Bíblia diz que a mão cansa, e a Bíblia completa a frase dizendo: e ele não soltou a espada. Aleluia. Então, por favor, eu sou enjoado com isso, mas é para ficar bem específico no seu cóccix aqui. Repete comigo, diga assim, ó: não soltou a espada. Mais forte, diga: não soltou a espada. Esse é o ponto desta palavra dentro desse culto. A Bíblia diz que ele luta e ele cansa. São dois pontos aqui interessantes. Ele é um guerreiro, e com um guerreiro, como não vai cansar no mundo físico? Vai. É normal, no mundo espiritual não é diferente. Existem de repente pessoas que estão aqui ao alcance desse culto, que você também está cansado. Você está cansado, e é normal a labuta da vida, o ministério, trazer um cansaço para você. É comum você muitas das vezes acordar desesperado. É comum muitas das vezes você acordar com essa tensão de querendo até desistir, abandonar tudo. Não é porque você está muitas das vezes no pecado, não. É porque existe um cansaço, existe um desgaste, porque luta cansa. Cansa ou não cansa? Cansa. Cansa você lutar ali, tá dobrando o joelho e todo dia orar pelo aquele ente querido. E quanto mais você ora pelo abençoado, parece que pior o danado fica. É assim ou não é? Você ora para Deus restaurar o casamento, e parece que mais você ora, parece que mais Jezabel se aproxima do teu relacionamento. Você ora para Deus abrir a porta, e quanto mais você ora, parece que as portas fecham, ainda faz barulho, fechando. Isso desgasta, isso cansa. Cansa ou não cansa? Nós podemos pegar o próprio Elias, um homem cansado.
O cabra, ele pede fogo do céu, consome 50 soldados. Pede mais fogo do céu, consome o capitão, mais 50 soldados. Pede mais fogo do céu, consome, até o ponto de dizer: olha, não consome esse aí não, que ele vai te levar em segurança, fica tranquilo. E ele prepara um altar, quebra o altar, refaz o altar, pede fogo do céu, desafia os balaíns. Ele faz fogo cair do céu. Mas a Bíblia diz que depois que ele faz tudo isso, ele corre, porque ele ouve uma ameaça de Jezabel. Aí me explica, igreja, como que alguém que faz fogo cair do céu corre por causa de uma ameaça de uma mulher? Cansaço. São cansaços que muitas das vezes não serão impedidos na sua vida. A Bíblia chega a dizer que ele está debaixo de um pé de zimbro pedindo a morte, não é melhor do que os pais. Cansaço. Eleazar cansa lutando. Eu estou falando com pessoas dentro desse culto hoje que está cansado também, e está cansado, está se culpando, e pior que essa culpa está atrapalhando a tua vida espiritual, está atrapalhando a sua comunhão com o céu, porque você se sente tão culpado, tão culpada, que você não está mais orando como deveria orar, não está jejuando como deveria jejuar, não está buscando como deveria buscar, e acha que Deus se apartou da tua vida. Só que Deus te trouxe aqui para te dizer: não me apartei de você, não é pecado em que você está, é só um cansaço. Mas fica tranquilo, que quando você cansa, o Espírito Santo refrigera e traz força de novo. Ele é o único que pode trazer essa força, Ele é o único que pode reativar, Ele é o único que pode te revigorar. Só Ele pode. Só Ele pode. Em todos os cansaços você vê Deus virando para ele e dizendo: come do pão, bebe da água. Ele come e bebe, anda 40 dias e 40 noites. Em todo cansaço você vê Jeremias no poço dizendo: aqui já é o meu fim, não sou melhor do que meus pais. Ele estava com lama até a altura do peito, e ele se culpa dizendo: Senhor, só restou eu. Deus fala: ô Jeremias, para com esse drama. Existem mais profetas que eu estou alimentando com pão e água, você não é o único. Deus envia a corda e tira Jeremias de dentro do poço. Para cada momento de cansaço, Deus tem um oásis preparado para nos tirar do cansaço, para nos tirar do desânimo. Deus vira para Josué, o mais conhecido. Ele está cansado porque ele viu Moisés, o seu antecessor, guerreando, lutando com o povo. Eu acho que o pior da guerra, a pior guerra de Moisés não eram os inimigos, porque Deus tomava conta dos inimigos e matava todo mundo. Mas eu acho que o maior cansaço Johnny, estou achando, o maior cansaço, eu acho que de Moisés, era lidar com o próprio povo duro da fé. É ou não é? Eu acho que a pior briga que a gente tem é o psicológico, o espiritual. Isso nos desgasta, é normal. Mas o que Deus virou para Josué e falou: Josué, não temas, não te mandei eu? Esforça-te, tem de bom ânimo, porque como eu fui com Moisés, eu serei contigo também. Levanta, pode glorificar, levanta. Calamando, manai de calabassúria. Ele está cansado, aí a Bíblia me chama a atenção, mas ele não deixou a espada. Diz assim, ó, ele até lhe cansar a mão e ficar na mão apegada à espada. Ele está com o braço cansado, mas a espada está grudada na mão dele. Ele está na guerra, mas a espada está grudada na mão dele. Ele está guerreando, ele está exausto, mas a espada está nas mãos dele. Isso traz a revelação em aplicação para a nossa vida. O que é não deixar a espada cair? Não deixar a espada cair. A espada representa o que? A palavra. O problema de muitas pessoas está perdendo guerras, é porque tem cansado, mas tem aberto mão da palavra de Deus.
tem aberto mão das coisas de Deus. Deus te permite cansar. Deus não é macabro, meu querido. Deus não é nenhum ditador. Ele até permite a gente se irar. Ele diz: podeis irar, mas só não pequeis. Ele permite esse sentimento, porque isso é um sentimento associado ao céu. Só que o problema é que a gente cansa e abre mão da palavra. A gente cansa e abre mão da presença. A gente cansa e abre mão das coisas de Deus. E é uma coisa que não pode. Eleazar foi honrado. Ele é tido como um dos maiores guerreiros de Davi. Mas sabe qual era o segredo? Não era o reinado que ele estava, não era o rei que ele protegia. O que estava de segredo na mão dele é a posição que ele estava, de estar seguro pela espada e não abandonar o que lhe foi colocado sobre responsabilidade. Dá aquela olhada para o teu irmão, para a tua irmã, diga assim, ó: não abre mão da espada. Pode falar, fala. Não abre mão. Não abre mão da espada. Por que não abre mão da espada? Porque a espada é a palavra. Crente que quer ser honrado pode até cansar, mas não pode abrir mão dos princípios de Deus. Crente que quer ser honrado pode até desanimar, mas não pode deixar cair a palavra de Deus nas mãos. E vou te dizer, esta palavra, essa espada, a Bíblia em Efésios diz que a espada é a palavra de Deus, não é? A Bíblia chega a dizer que a espada, a palavra de Deus é como uma espada de 2 gumes, que toca na medula e a alma, aleluia. Olha a espada que a gente está falando. Só que deixa eu te dizer, se a espada, ela é a palavra, e João, no livro de João, se você abrir a palavra de Deus, lá no Novo Testamento, e for lá no livro de João, capítulo 1, se você pegar aqui, livro de João, capítulo 1, você vê que esta palavra representa verbo. E João, ele diz assim, ó: e no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, se a palavra é espada, a espada é a palavra, e a palavra é o verbo, então o verbo quem é? É Jesus Cristo, aleluia. E sabe o que isso diz? Que São Jesus não se abre mão, pode glorificar, não se abre mão, não se abre. A guerra pode estar intensa, mas você não pode abrir mão de Jesus na tua vida. A guerra pode estar travada, mas você não pode abrir mão da presença dele na tua vida. O que nós estamos vendo de crente fraquejando, de crente perdendo guerras, é porque quando cansa, abre mão da presença. Quando cansa, abre mão de Jesus Cristo. Quando cansa, abre mão dos princípios cristãos. Quando cansa, abre mão do chamado. Ei, Eleazar estava numa guerra travada, mas a espada estava na mão dele e não soltava. Deus está falando com alguém aqui dentro deste culto. Pode cansar, pode lutar, mas não abre mão da minha presença. Não abre mão da minha presença, porque quem tem a presença tem livramento. Quem tem a presença tem salvação. Quem tem a presença tem Jesus na vida. Quem tem a presença é honrado. Quem tem a presença, Deus honra. Calabande, calabassuri declama: não abra mão. Vai ser difícil a caminhada, vai vir cansaço na caminhada, mas se a espada, que é a presença, tiver grudada em você, pode ficar tranquilo e tranquila. Deus vai te honrar. Deus vai honrar a tua casa. Deus vai honrar o teu ministério. Deus vai honrar os teus sonhos.
Deus vai honrar os teus projetos, Deus vai honrar o teu ventre, Deus vai honrar a tua semente, Deus vai honrar os teus dias. Se você entrar na guerra, mas estiver determinado em grudar esta palavra, sai daqui deste culto dizendo: a guerra é grande, estou cansado, mas não abro mão da palavra e da presença. Pode exaltar, pode. Arabande calabassúria. E olha o que a Bíblia Sagrada diz. A Bíblia diz que naquele grande dia, naquele dia, o Senhor operou um grande livramento através de Eleazar. E depois que Deus opera o grande livramento, a Bíblia diz que o restante dos judeus, o restante dos soldados, só vieram atrás colhendo os despojos. Você entende? O seu esforço, o que você está fazendo hoje, as campanhas que você está colocando diante do céu, os propósitos que tu tem apresentado, as guerras que tu tem guerreado, a luta que você tem lutado, não é em vão. Se você não colher hoje, a sua posteridade vai colher, a sua casa vai colher. Então vale a pena lutar até cansar, mas manter a espada na mão sem tosquenejar. Cadê os Eleazar? Cadê os Eleazar? Cadê os Eleazar? Cadê os Eleazar? Pode glorificar então ele aí. Não abre mão da palavra, não abre mão da presença. Fica de pé que as horas já foram, irmão. Tá gostoso esse culto, tá ou não tá? Dá nem vontade de ir embora, dá vontade de ficar ou não dá? Pega o dedinho indicador, levanta para o céu assim, ó. Levanta, cadê Felipe? Levanta assim, levanta o dedinho para o céu assim, ó. Aponta para o teu irmão, para a tua irmã, diga assim, ó: não abre mão da palavra, pode falar, nem da presença, vai. Não abre mão da palavra e nem da presença. Não abre mão da palavra e nem da presença. Não abre mão da palavra e nem da presença.